Então, agora sim, Paula, eu vou abrir aí para ti, né, 10 a 15 minutos aí para você apresentar seu trabalho, na medida do que for preciso também do seu tempo, né, para a gente ter uma noção geral aí do trabalho que você fez. É com você. Bem, boa tarde, gente. O nosso projeto, ele tem como problemática, né, ele assumiu o seguinte desafio, que é ensinar história a partir do Museu Regional de Olinda. Para isso, começamos discutindo a função social do ensino de história, né? A importância do ensino de história para a educação brasileira. E aí fizemos um percurso na história, da disciplina escolar de história, e vimos que essa função social, essa importância, né, sofreu diversas transformações ao longo do tempo, diversos avanços e alguns retrocessos também. Mas, na configuração mais atual, a gente entende que o ensino de história é hoje a disciplina mais responsável, a mais importante para a formação da cidadania nos estudantes, né? Porque ela desperta a consciência de que cada sujeito é um agente transformador da história, né? E aí a gente continua agora tratando do ensino de história através da educação em museus, tá? Através do patrimônio cultural, no caso aqui específico dos objetos museais, tá? Então, a gente acredita que os museus, eles são os lugares privilegiados para o ensino de história, eles são verdadeiros laboratórios de história, né? E que o aluno, no museu, ele vive um embate. Do lado, ele, ou ela, né, no caso, cheio de conhecimento prévio, e do outro lado está o objeto, que é cheio de sentido, de valor simbólico, de informação histórica, de memória, tá? Então, aí a gente entra com o Murel. O Murel, que o prédio, no caso, o imóvel, ele foi construído em 1745. E a Igreja Católica pega esse imóvel e dá a ele a função de residência episcopal. Então, ele vai ser agora a Casa dos Bispos de Olinda. E aí, séculos depois, agora em 1935, o Murel ele é fundado, o museu é fundado. E ele é fundado em comemoração aos 400 anos da chegada de Duarte Coelho aqui, à capitania, né, de Pernambuco. O museu ele tem 5 salas de exposição, é um terraço, uma sala de estar, um quarto, uma sala de jantar e uma sala que é um anexo, como se fosse uma copa, uma cozinha. Só que dessas 5 salas, 3 salas têm temas bem definidos. A sala com o tema política, o quarto com o tema religião, e a sala de estar, ele tem o tema dos hábitos, tá? Então, o Murel, ele reproduz uma casa típica da elite colonial. E aí vem a questão, que é que o Murel ensina. Bem, dentro do conteúdo curricular de história, o Murel ensina sobre o período colonial brasileiro. Aqui, especificamente, a gente está destacando as características políticas, religiosas e sociais desse período, tá? E é a partir disso que a gente construiu 3 projetos didáticos. Pensando nessas 3 salas que eu falei, que tem temáticas bem definidas, a gente construiu um projeto para cada tema. Então, tem um projeto do tema política, religião e hábitos, tá? Esses projetos, eles possuem a estrutura bem igual para cada um deles, a mesma estrutura para os 3. Do ponto de vista da base metodológica, ou seja, eles têm a mesma metodologia, eles seguem as mesmas metodologias, que são a educação patrimonial, da Maria Horta, o estudo do meio, da Cici Bittencourt, e a metodologia dos 3 tempos, do Pacheco, tá? O documento oficial que a gente utilizou são os parâmetros curriculares do Estado de Pernambuco. O público-alvo é o mesmo também para os 3, o 7º ano do ensino fundamental, e eles têm, cada um deles possui 5 encontros, seguindo a metodologia que eu falei dos 3 tempos. Então, são 2 encontros antes, o durante, que é a visitação, e 2 encontros
no pós-visita, tá? Então, dito isso, vamos conhecer os projetos didáticos. O primeiro projeto didático é a Política Colonial Brasileira. Ele tem como objetivo didático compreender e analisar as continuidades e transformações históricas da organização política do Brasil. No primeiro encontro, a gente trabalhou o conteúdo, a gente introduz o conteúdo através de um texto, tá? E a gente faz o debate sobre a organização política lá na colônia. A segunda visita é sempre para preparar o aluno para o que ele vai ver no museu. Então, o professor, no caso eu, a professora, apresentar o mural para o aluno saber o que é que ele vai ver e o que é que ele vai estudar. Nesse encontro também o professor pode estabelecer as regras, explicar sobre as regras do museu, construir um cronograma da atividade, enfim, é um momento de se preparar para o que o aluno, para o que a turma vai viver no mural. E aí vem a questão principal do nosso projeto, é a atividade que ele realiza no museu, tá? Então, a atividade que a gente propõe para esse projeto é, os alunos vão receber um card, então eles vão trabalhar com um card, que é uma imagem impressa de um objeto do museu, e ele vai ter ali uma ficha técnica que ele precisa preencher. Então, o aluno vai procurar, vai olhar a exposição e procurar o seu objeto, ele vai analisar o objeto e preencher essa ficha, coletando o máximo de dados possível para ele levar isso de volta para a sala de aula. E aí a gente vai trabalhar com esses dados que eles coletaram, tá? Então, de volta à sala de aula, e aí a gente já está nos 2 últimos encontros, eles vão formar trios. Por que trios? Porque esses cards foram separados previamente pela professora em temas, seguindo aqueles temas que eu falei, cards sobre política, cards sobre religião e cards sobre hábitos. Então, na sala de aula, eles vão se reunir em trios, cada um com um card temático, não pode repetir, tá? Então, a ideia é que eles tenham cards de cada sala temática. Por quê? Porque eles vão estabelecer relações entre esses objetos. O que esses objetos têm em comum? O que essas temáticas têm em comum? Tá? Para finalizar esse projeto, a gente tem a proposta de estudar a organização política atual. Tá? Então, a gente traz a matéria da Folha de São Paulo e dados do IBGE. A matéria da Folha de São Paulo, ela fala sobre os cargos políticos hoje, percentual de como é ocupado os cargos políticos hoje, entre homens e mulheres, entre negros e brancos. Então, a gente vê que tem uma desigualdade muito grande, muitos homens ocupando cargos políticos hoje, e entre brancos e negros, a gente vê que os cargos políticos são ocupados, na maioria, por pessoas brancas. Já os dados do IBGE vão falar da população brasileira. A população brasileira, segundo os dados do IBGE, é formada, na sua maioria, por pessoas negras ou pardas. E, entre homens e mulheres, a gente tem uma maioria de mulheres. Então, o aluno ele vai relacionar, ele vai cruzar essas informações. Para quê? Para produzir o nosso produto final, que é a construção de cartazes eleitorais, tá? Então, ele vai produzir um cartaz criando uma pessoa candidata, tá? Então, ele vai desenhar uma pessoa que está se candidatando. E ele vai criar também um elemento que, para ele, é simbólico da população brasileira. E aí, por isso que a gente trabalhou aqueles dados, tá? Ele volta para os dados que ele analisou e vai refletir o que seria um elemento simbólico da população brasileira, tá? E aí ele vai construir também uma breve biografia, quem é essa pessoa, de onde ela veio, que relações ela tem com essa comunidade que ela pretende representar, tá? Então, ele cria esse cartaz e compartilha com a turma. Para encerrar, a gente faz todo esse debate sobre, desde a colônia até hoje,
a gente tem um sistema que vem se reproduzindo. Homens brancos no poder, tá? Então, essa é a nossa proposta para o primeiro projeto didático. Nosso segundo projeto didático, deixa eu falar aqui, é Religião, Viver e Orar. E ele tem como objetivo estudar a influência do catolicismo na formação da identidade religiosa do Brasil. Então, os encontros anteriores à visita, eles são dedicados para introduzir o conteúdo, só que nesse projeto a gente vai fazer isso através da análise da obra do Vitor Meirelles, o quadro A Primeira Missa no Brasil. Então, a gente faz essa análise coletiva, tem exercício, está tudo proposto lá na dissertação, para eles trabalharem essa influência, como é que a Igreja Católica chega aqui no Brasil no momento da descoberta, né, no período da colonização. E aí vem o momento da visita, a dinâmica que a gente propõe para que o aluno faça durante a visita. Nesse projeto, a gente propõe a caça ao tesouro. Tá? Os alunos, eles vão receber um detalhezinho de uma peça do mural. E aí, eles vão ter que realmente caçar onde é que está essa peça, que peça é essa. Isso estimula no aluno a observação atenta, né, o olhar atento para as peças do mural. Depois que ele acha, ele precisa também coletar dados, o máximo de dados possível, para ele trazer esses dados de volta para a sala, tá? E aí, nos encontros posteriores, ele vai fazer, mais uma vez, a relação, estabelecer as relações entre o que a gente estudou lá com a obra do Vitor Meirelles, o que a gente viu no mural, tá? Na dinâmica da caça ao tesouro. E aí eles vão formar grupos, porque eles vão compartilhar entre eles o objeto que eles pegaram e compartilhar as informações da ficha técnica, tá? E eles vão produzir um pequeno texto explicando as características físicas do objeto, os seus usos, os seus diferentes usos, e os valores, que pode ser o valor histórico, simbólico, afetivo, religioso, enfim. Ele vai estabelecer a relação entre esses dados, tá? E para o desfecho, a gente propõe que a turma estude agora sobre a questão da tolerância religiosa. É a relação que a gente faz entre a influência lá enorme da Igreja Católica quando chega aqui no Brasil e hoje, como é que está? Então, para eles analisarem isso, a gente traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos e um cordel do artista Braulio Bessa, e os alunos vão confrontar esses textos da Declaração Universal e do cordel, tá? Para a gente entender que a tolerância religiosa é um direito universal, tá? Então, os alunos vão produzir um desenho e a gente vai montar em sala de aula o museu, uma espécie de museu na sala de aula. Então, eles vão produzir desenhos que, para ele, represente a tolerância e a diversidade religiosa do Brasil. E aí, eles expõem no varal, a gente conversa sobre isso e debate sobre o tema, tá? Essa é a nossa segunda proposta. A terceira, deixa eu passar aqui, é Hábitos do século XIX, e tem como objetivo compreender e analisar as diferenças e semelhanças dos hábitos e práticas socioculturais no Brasil lá no século XIX, tá? Então, a gente começa com o conteúdo que aqui vai ser através das obras de Debré e de Huygensens, é assim que fala, né? A gente escolheu 6 obras desses artistas para a gente fazer também uma análise dessas obras. Essas obras, elas retratam cenas cotidianas, né, do Brasil colonial e faz um estudo sobre elas. E, em seguida, tem o momento da visitação. A visitação, a nossa proposta é que o aluno responda a um questionário. O professor vai desenvolver perguntas focando naquilo que o professor quer que o aluno estude no mural, tá? Na volta às aulas, na volta à sala de aula,
o aluno, com a resposta do questionário, ou seja, com os dados que ele coletou no Murel, ele também vai fazer uma outra atividade. E aí, agora, ele vai produzir um roteiro. Essas respostas que ele deu para o questionário, esses dados que ele coletou, eles vão se organizar em grupos, eles vão compartilhar essas respostas, confrontar, ver o que respondeu igual, o que é diferente, e a partir desses dados, eles vão montar um roteiro de uma peça de teatro. E essa peça de teatro é o nosso produto final desse projeto didático, tá? Então, para finalizar, eles apresentam a peça, mas a peça ela é baseada lá nas obras que a gente viu do Debré e do Hugendas, tá? Que eles vão reproduzir uma cena comum, uma cena cotidiana do Brasil colonial. E qual é a proposta disso, então? É que eles percebam que o que era comum, uma cena comum no Brasil colonial, ela não é comum hoje. Então, isso provoca o estranhamento de reproduzir, do aluno reproduzir uma cena que era tão comum no Brasil colonial, mas que hoje já não é socialmente aceito, tá? Então, essa é a nossa proposta para o terceiro projeto didático. E aí, gente, eu concluo, tá? Tem pouco tempo para falar, correndo, mas é isso. A gente viu que na nossa trajetória no ensino, da história do ensino de história, a gente viu que a história hoje ela não é mais feita a partir da memorização de datas e fatos, né? Mas ela é feita, assim, da problematização desses fatos, tá? Então, as nossas propostas de ensino didático, de projeto didático, foram a partir da problematização de fatos, o tempo todo criando para o aluno, dando um desafio para o aluno, para que ele construa o conhecimento, tá? Então, assim como o livro didático, que é cheio de texto, de documento escrito, que são fontes da história, o objeto museal, ou seja, o patrimônio cultural, ele é, sim, uma fonte da história, uma fonte riquíssima da história, e, portanto, ele deve ser utilizado nas aulas de história, deve ser estudado pelos alunos, tá? Bem, a maior contribuição dessa pesquisa foi, com certeza, na minha formação, na minha atuação profissional, né? Pois construir esses projetos didáticos possibilitou que eu aprimorasse em mim uma das mais importantes ferramentas do docente, que é o plano de aula, né? Uma aula bem planejada, uma aula bem pensada, é com certeza uma experiência de ensino-aprendizagem enriquecedora, tá? E poder contribuir de alguma forma com essa função importante docente, que é criar situações didáticas, com certeza foi um ganho inestimável. Não sei se eu excedi meu tempo, mas é isso. Obrigada.